Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gefote meu e vamos para mais um vídeo do canal. Agora vamos falar da Copa do Brasil de 2008, né? A gente falou da Libertadores de 88, agora já estamos na Copa do Brasil de 2008. Encerrando essa Copa do Brasil, né? Voltaremos a falar de estaduais, né? 10 edições, como vocês sabem, né? 5 paulistas, 5 carioca, enfim. Depois voltaremos à pauta de Libertadores e Copa do Brasil. E vamos falar de 2008, né, da Copa. O campeão daquela Copa do Brasil foi o Sport, né, o Sport Recife. O Leão da Ilha chegava à sua maior conquista desde 87, né, levando a Copa do Brasil, né, 2008. O Sport, né, para chegar ao título tinha grandes jogadores, né, tinha um elenco recheado de jogadores experientes e tal. Foi importante, né. Ele tinha ali Magrão, né, Durval, né, que anos depois jogaria no Santos. Tinha o lateral esquerdo Dutra, né, que no final dos anos 90, se não me engano, jogou no Santos, inclusive. Tinha Sandro Goiano, que tinha jogado no Grêmio, Romerito, né, que estava emprestado pelo Goiás. Leandro Machado, Carlinhos Bala, enfim. O Sport dominava facilmente o campeonato estadual, né, sempre ganhava o título. E dessa vez queria fazer bonito na Copa, né. Bom, e o técnico daquele Sport, né, era o Nelsinho Batista, né, que meses antes ele tinha acabado de ser rebaixado com o Corinthians, né? Só que o Nelsinho não pôde salvar o barco que estava afundando, né? O Nelsinho já tinha uma vasta experiência no futebol, né? O Sport nas duas primeiras fases passou fácil, né? Passou pela Imperatriz, né? Na primeira fase, né? 2-2 e 4-1. E o Brasiliense na segunda fase, né? 2-1 e 4-1, respectivamente. Nas oitavas de final, o Sport enfrentaria só gigantes, né? E teria que enfrentar não só eles, como mostrar sua força, né? Do seu caldeirão da ilha, né? Nas oitavas, o Sport enfrenta o Palmeiras, né? O forte time do Palmeiras, que tinha Vanderlei Luxemburgo, né? Do banco. Jogadores como Marcos, Valdívia, né? Alex Mineiro, Kleber, né? O Kleber Gladiador, né? O Palmeiras que estava com um time forte ali em 2008. Só que o Palmeiras estava mais focado em ganhar o estadual, né, daquele ano, né? O confronto foi entre as finais do estadual e o Sport aproveitou, né? O Leão da Ilha empatou sem gols no Palestra, né, no antigo Palestra. E aí no Recife o time goleia o Palmeiras por 4-1 e avança. Nas quartas de final o Sport enfrenta o Internacional, né? O forte Inter de Nilmar, Fernandão e Abel Braga, né, que era o técnico. E o Inter vence por 1-0 no Beira-Rio, né? Na volta, né, no caldeirão da ilha, o Sport consegue reverter a vantagem, né? O time consegue reverter, vence por 3-1, né? E conseguiu a classificação para a semifinal. Na semifinal, o Sport enfrentou o Vasco, né? Vasco de Edmundo, né? Na época já em fim de carreira, né? Prestes a encerrar a carreira. No primeiro jogo foi em Recife, dessa vez, né? E na ilha o Sport vence, né? O Vasco caminha bem a classificação, né? Vence por 2-0. Na volta, né? E o Sport enfrentou o São Januário, né? Outro caldeirão. E o Vasco repetiu o placar, né? Venceu por 2-0 e aí foi para os pênaltis. E nela, né? O Sport elimina o Vasco, né? O Edmundo erra o pênalti para o Vasco e o Sport ganha de 5-4. E assim era finalista da Copa do Brasil, né? Voltava a uma final de Copa do Brasil após 19 anos, né? E o Sport agora enfrenta o Corinthians, né? Na final, né? O Corinthians na época estava na Série B, né? Mas ainda assim o Corinthians conseguiu chegar longe, né? Mesmo com o time em construção e tal, né? E o primeiro jogo foi em São Paulo, né? No Morumbi. E o Corinthians joga muito, vence por 3-1, né? E após o jogo, o Carlinhos Bala afirmou, né, que o gol de honra do Enilton, né, era o gol do título, né, que era dar o título do Sport, que na ilha seria diferente, né. Muitos achavam que ele estava debochando, estava com soberba e tal, né. Mas o maior, o Carlinhos Bala estava sendo profético, né. Bom, mas ninguém sabe, né, só que o Carlinhos, né, enfim, no final estava certo, né. Aí na volta, uma semana depois, né, a Ilha do Retiro pulsando com 35 mil pessoas, né, um verdadeiro caldeirão, né, rubro-negro. Até jogadores corintianos se assustaram com tanto barulho, né. Aliás, tem na internet aí, acho que o Elias, né, levando susto com o barulho da torcida do Sport, né, se vocês procurarem aí. Enfim,
E no jogo, né, o Sport mostrou sua força, né, jogando na ilha. E chegou ao resultado que precisava, né, ao fazer 2-0 em 3 minutos, né. Ele fez o primeiro gol aos 35, né, se não me engano, e o segundo gol aos 38 do primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Corinthians tenta uma reação e tal, mas não conseguiu nada, né. Parava no Magrão, na marcação do Sport, enfim. E aí com o apito final, né, o Sport conquistava a Copa do Brasil com todos os méritos, né. Soube reverter a vantagem, soube sempre usar o fator casa, né, como poucos. E foi muito importante, né, e conseguiu um feito histórico, né, o Sport. Bom, agora vocês vão ver o vídeo aí com os gols da final, né, que deu o título ao Sport, e a gente já volta. Valeu, na linha da grande área, boa bola enfiada! Gol de Carlinhos, bala para o Sport! Possível, levantamento na boca do gol. Boa subida, bateu! À sua frente, a bola passou entre os braços do finado. Sport campeão da Copa do Brasil. Uma vitória comemorada, suada, valorizada demais pelo Corinthians, que ganhou no Morumbi, não soube administrar, perdeu 2 gols no segundo tempo e o Sport conseguiu o que muita gente achava que era impossível. Reverteu. Esse dá esse troféu. O jogo foi bem jogado, foi bem entregue. Jogou bem. Você viu o jogo limpo, um jogo decente, nem houve problema nenhum. Ganhou-se na bola, juiz apitou bem. É isso que eu quero pro futebol. Muito obrigado ao presidente da Federação Pernambucana, Carlos. Enfim, vocês viram aí os gols do título do Sport, né? O Sport campeão, e agora vamos falar do time base do campeão, né? Magrão era o goleiro, né? A defesa era Diogo, né? Antes começou com o Luizinho Neto, só que aí ele perdeu a vaga pro Diogo. Durval, Igor e Dutra. O meio campo era o Daniel Paulista, né? Que hoje atualmente é técnico. Sandro Goiano. Romerito, né? Só que aí nas finais ele não pôde jogar por conta do contrato lá que tinha que voltar pro Goiás, né? E aí o jovem garoto Cássio com K entrou, né? E Luciano Henrique. E no ataque, Carlinhos Bala e Leandro Machado, né? Só que antes o Enilton era titular, né? Depois acabou perdendo a vaga e o Leandro foi o titular no time na reta final. E o técnico daquele time era Nelsinho Batista. Agora vamos falar da surpresa, né, dessa Copa do Brasil, que foi o Corinthians Alagoano, sim, o Corinthians de Alagoas, que hoje em dia nem existe mais, tá? Atualmente esse time está fundido e é o atual Santa Rita, se não estiver errado. Então, mas na época não tinha Santa Rita, não tinha nada, e era Corinthians de Alagoas. O Corinthians foi a sensação, né, na Copa do Brasil. O Gavião superou o favorito Atlético Paranaense nos pênaltis, né? E na fase seguinte superou o Paranavaí, né? Nas oitavas a zebra seguiu forte, né? E o Timão alagoano eliminou também o tradicional Juventude de Caxias, sim. E aí nas quartas contra o Vasco não deu para o Corinthians alagoano, né? Que perdeu os 2 jogos para o time da Colina e foi eliminado. Só que a campanha daquele Corinthians alagoano foi satisfatória, né? E hoje atualmente esse time não existe mais, é o atual Santa Rita. Agora vamos falar da decepção, e foi o Grêmio, né? O Grêmio que foi a decepção. E o Grêmio entrou como um dos favoritos, né? Na Copa de 2008. O time tinha alguns jogadores interessantes ali, né? Tinha o Roger, né? O Roger Flores, né? Como o principal jogador do Grêmio, né? Só que o Grêmio durou só 4 jogos, né? O time eliminou o Grêmio de Jaciara, do Mato Grosso, né? Na primeira fase. Só que na fase seguinte o time já caiu para o Atlético Goianiense, né? O Tricolor perdeu em Goiânia por 2-1 e no Olímpico repetiu o placar, né?
E só que aí nos pênaltis o Atlético levou a melhor e eliminou o Grêmio no treino olímpico, né? Foi uma frustração e tal, né? Que gerou até uma certa crise ali no Grêmio e tal, né? O Wagner Mancini caiu, aí entrou o Celso Roth, enfim. E é isso, né, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem no vídeo, deem um like, compartilhem, tá? Comentem alguma coisa que eu esqueci, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui. Falou!